Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Bíblia Vive. Hoje com mais um vídeo, mais uma reflexão bíblica para a nossa vida, para os nossos dias, para a nossa caminhada cristã. Antes de nós fazermos a leitura, quero te convidar, a você que está conosco hoje pela primeira vez, ative as notificações, nos deixe o seu like e se inscreva no canal. A nossa leitura principal para hoje está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 7 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Esses 4 versículos que estão no capítulo 6, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, eles já são em si muito esclarecedores. A primeira mensagem que nós tiramos dessa passagem bíblica é o fato de que para cada ação que nós fazemos, existe uma consequência. E é muito claro quando ele diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Exatamente. Entre esses 4 versículos, creio eu que esse aqui seja o versículo central. Mas Paulo começa no versículo 7 dizendo: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, ele também colherá. Assim, na primeira incursão de Paulo nessa passagem, ele já está nos dizendo que tudo que nós fazermos, tudo que nós semearmos, vamos colher. Ele no versículo 8 ele explica: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ele continua dizendo no versículo 9, ele diz: e não nos cansemos, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mais uma vez, ele diz que precisamos de perseverança, quando ele diz se não desanimarmos. Ou seja, quando nós começamos a fazer alguma coisa em relação à semeadura, nós temos que ter constância. E ele diz: não nos cansemos, que no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E ele diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente da família na fé. Ou seja, semear para o Espírito, Paulo está dizendo aqui, semear para o Espírito significa fazer o bem a todos, entre outras coisas. Fazer o bem a todos. E ele adverte: por enquanto temos tempo de fazer alguma coisa aqui nessa peregrinação, ele diz: a melhor coisa que podemos fazer é fazer o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Ele enfatiza aqueles irmãos que estão convivendo com você, na sua família na fé. Temos por obrigação, para semear para o Espírito, fazer o bem a todos. Amém? Quero te convidar a analisar comigo algumas referências bíblicas que estão relacionadas com esse versículo. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 15, versículo 3, diz: não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Não podemos confiar
naquilo que temos de vaidade, de coisas desse mundo, como Salomão dizia, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. No livro de Provérbios, o próprio Salomão escreve: o ímpio faz a obra falsa. No capítulo 11, versículo 18, Salomão escreve: o ímpio faz a obra falsa, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Sempre está essa contraposição entre o que é certo e o que é errado, entre o que é o bem contra o que é o mal, entre o que é carne e o que é espírito. Continuamos com algumas outras referências. Romanos capítulo 2, no versículo 6 e 7, ele diz: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, para a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Aqui aparece, também escrito por Paulo, a palavra perseverança. Ele diz: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Novamente, estamos falando disso, de perseverança e de fazer o bem a todos. Ele diz: a esses que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. E Paulo continua dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo faz uma listagem de todas aquelas pessoas que de jeito nenhum herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é um reino de justiça. Deus é um Deus justo. Por isso que nós começamos nesse vídeo dizendo que temos que perseverar em fazer o bem a todos. Perseverar em fazer o bem a todos. Eu quero continuar mais um pouquinho na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, tudo que está voltado para a carne é morte. A carne nada aproveita. Jesus falando, João 6. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Eu poderia aqui continuar com várias referências relacionadas a esse vídeo que estamos fazendo hoje, a essa passagem, mas eu quero trazer para os irmãos nesse dia a necessidade que temos de viver em justiça, de viver em amor, de fazer o bem a todos, como diz Paulo, a todos. Primeiro ele diz a todos e depois ele diz principalmente aos da família na fé, porque exatamente isso é que vai nos levar à vida eterna. A salvação, ela vem por estarmos sempre alinhados àquilo que tem a ver com os princípios de Deus, com a obra de Deus, com aquilo que Deus espera de nós. Eu quero voltar novamente ao princípio, porque ele diz: portanto, enquanto temos oportunidade, ou seja, temos esse tempo aqui que estamos vivendo, e nesse tempo nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Ele diz que de Deus não se zomba. Não podemos pretender enganar a Deus. Podemos sim enganar os homens, colocar uma casca exterior, um estereotipo, uma imagem religiosa, mas isso não é necessário.
que é necessário é você adorar a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Deus não é simplesmente cantar para Ele. Adorar a Deus é fazer aquilo que Deus espera de nós. Como diz o Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Adorar ao Senhor não é cantar para Ele. Adorar ao Senhor é fazer o que Ele nos manda. Jesus fala em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faças o que eu mando? Se queremos ter direito a chamar a Jesus de Senhor, temos que fazer o que Ele nos manda fazer. E entre outras coisas, é fazer o bem a todos, e principalmente aos da família na fé. Porque assim, do Espírito, colheremos a vida eterna. E para você que está comigo nesse dia, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.